O nosso corpo é maravilhoso e a maternidade me mostra o quanto o meu corpo é incrível, mas ele não é uma máquina. A maternidade me revelou o quão desequilibrada eu posso ser. Esse foi o limite mais duro que a maternidade me colocou. O limite de até aqui você pode até controlar, mas daqui para frente você não tem o que fazer. E admitir isso é muito difícil. Dá um sorriso, Momô. Quer água? Vai lá, sua água tá ali, ó. Pega lá. Hello! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui num lugar maravilhoso, como vocês puderam ver aí em alguns takes que eu gravei. Estamos num momento de descanso muito bom, muito maravilhoso. E muito provavelmente esse vídeo vai ao ar depois de muito tempo que essa viagem aconteceu. Mas eu queria aproveitar aqui a oportunidade de estar nesse lugar e conversar um pouquinho com vocês sobre o que a maternidade me ensinou sobre limites. Esse é um assunto complicado, mas eu creio que é muito edificante, então vem comigo. Geralmente, quando a gente fala sobre limite, quando a gente junta, né, essas duas palavras, limite e maternidade, a gente pensa sempre sobre nós, como mães, ensinarmos limites aos nossos filhos. Como isso é importante, como isso é necessário. E sim, é muito importante, é necessário, mas a maternidade me fez enxergar os meus próprios limites. E eu acho que é uma coisa que ela faz muito bem, fazer a gente se encontrar com os nossos próprios limites e não só nos encontrarmos, mas também ela nos força a ter certos limites, sabe? Ela impõe certas barreiras, falando assim: ei, daqui pra frente, fica quietinha aí, tá? Eu acho que o primeiro grande limite assim que eu percebi com a maternidade foi o limite físico. Eu e Rafael, a gente 2 anos antes da gente ter Jonas, a gente entrou numa fase assim de muito preparo. Não que a gente estivesse planejando, daqui a 2 anos a gente vai ter filho. Não, a gente não sabia quando a gente teria filhos, mas era uma coisa que a gente já estava, que sabia que ia acontecer eventualmente em algum momento. Então, a gente, bom, já que a gente sabe que isso é algo que a gente quer e que vai acontecer, vamos quanto antes se preparar para isso. Então, além da parte financeira, da gente ter se organizado, juntado um dinheiro, a gente também se organizou fisicamente. A gente começou a se alimentar melhor, a gente ficou mais firme, mais focado na academia. Então, a gente se preparou fisicamente também para esse momento chegar. Só que mesmo assim, mesmo a gente estando no nosso melhor momento físico da nossa vida inteira, a maternidade ela te bota ali um limite, sabe? O nosso corpo é maravilhoso. Cara, o corpo de uma mulher é incrível. Meu sonho era ter o parto normal. Eu consegui colocar uma criança para fora. Eu carreguei uma criança, eu gerei uma criança na minha barriga por 9 meses.
eu fui a única fonte de alimento de um bebê durante 6 meses inteiros. E depois, né, como complemento, mas assim, durante 6 meses, só eu era a fonte de alimento do meu filho. Então, assim, o nosso corpo é maravilhoso e a maternidade me mostra o quanto o meu corpo é incrível, mas ele não é uma máquina. A gente, quando a gente fala do corpo, né, a gente vê o coração batendo e tudo mais, e a gente tem o costume de dizer, né, nosso corpo é mesmo uma máquina. Não, não é. Nosso corpo não é uma máquina. Nosso corpo não aguenta tudo. Eu percebi muito isso na maternidade, porque apesar de eu estar no meu melhor momento físico, tinha hora que eu precisava parar, que eu precisava dar, dar uma pausa, porque tem a privação de sono nos primeiros meses, o cansaço emocional vai também dando esse desgaste físico, a amamentação, ela também te deixa muito esgotada, muito cansada. Então, assim, esse foi o primeiro grande limite que a maternidade me ensinou, de que seu corpo não é uma máquina. Seu corpo é maravilhoso, ele faz coisas incríveis, mas ele não é uma máquina. Ele precisa parar, ele precisa de descanso. O segundo limite que eu me deparei com a maternidade foi o limite emocional. Nessa de me preparar para ser mãe, eu estudei muito, 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 sobre tudo. Me preparei muito. Para mim, o item mais valioso do enxoval é o conhecimento, sabe? E eu estudei muito, me preparei muito. Só que, por mais instruída que eu fosse, por mais capacitada que eu fosse, eu descobri que eu nunca vou conseguir ser 100% plena e racional. Por mais que eu tivesse conhecimento sobre as coisas, por mais que eu tivesse instrução, eu não tenho 100% de controle sobre as minhas emoções. A maternidade me revelou o quão desequilibrada eu posso ser, que existem coisas, partes nas minhas emoções, nas minhas sensações que eu não tenho como controlar com conhecimento, com estudo, com instrução, seja com o que for. Tem um limite ali do que eu consigo controlar e do que eu não consigo. E a gente sabe o quão importante é a gente ser regulado emocionalmente. O quão importante é a gente ter domínio próprio, a gente ter autocontrole para educar os nossos filhos. Mas, cara, a maternidade me mostrou que eu sou muito limitada nessa área e que se não for a graça de Deus trabalhando em mim todos os dias, eu posso botar tudo a perder. Eu perco as estribeiras, eu perco a paciência, mas é algo que, pela graça, eu consigo me superar e ir vencendo aos poucos. Mas ser mãe deixou claro o quão limitada emocionalmente eu sou para algumas situações. E agora eu acho que assim, o mais difícil de todos foi o limite da falta de controle. Porque assim, antes de ter filho, a gente tem, na verdade, uma ilusão de controle. A gente acha que tem controle sobre tudo, que faz tudo na hora que quer, principalmente eu. Eu sou uma pessoa muito da rotina, da estrutura. Então, antes de ter filho, eu sempre gostava de ter o meu dia planejado, saber o que eu ia fazer, a famosa previsibilidade. Eu sempre gostei disso, até hoje eu prezo muito por isso, eu tenho uma rotina com o Jonas. Só que com o bebê, tudo pode acontecer. Tem dia que ele acorda feliz da vida e come tudo e fica tudo bem, mas tem dia que ele não dorme à noite, que ele não quer comer nada, que tem dentinho crescendo, que fica doente, e aí foge tudo do meu controle. E essa é uma parte muito desafiadora para mim. Eu não sei se eu tenho alguma coisa como TDAH ou sei lá o quê, mas na minha cabeça, se alguma coisa deu certo uma vez, ela tem que dar certo sempre. Eu sei que não faz sentido porque ele não é um robô, mas eu tô te mostrando como a minha cabeça funciona. Então, pra mim, essa foi a pior parte.
perder pelo menos a sensação de que eu tinha o controle de alguma coisa. Esse foi o limite mais duro que a maternidade me colocou, o limite de até aqui você pode até controlar, mas daqui para frente você não tem o que fazer. Vão ter dias que são diferentes dos outros, vão ter momentos que ele vai fazer o que você espera e que ele não vai fazer o que você espera. E isso é o mais desafiador para mim. Mas pensando nessas coisas, eu só lembro do texto de Jó. Eu vou ler aqui para vocês. Ou quem encerrou o mar com portões? Quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho de suas ondas. Esse texto é lá no final da história de Jó, quando Deus está perguntando para ele: tá, quem estava lá quando eu impus o limite do mar? Quando eu tracei uma linha e falei para as ondas, ó, daqui para cá você não vai mais passar. E é exatamente isso. O limite quebra o nosso orgulho. E admitir isso é muito difícil. Admitir que eu não sou inesgotável, que eu não tenho controle de tudo, que eu não sou tão plena e tão racional como eu gostaria de ser, mas o que eu tenho aprendido e o que eu acho que a gente deveria aprender é que, assim como ensinar limites aos nossos filhos é saudável, é importante e é bom, o nosso Deus também coloca limites em nós, porque o limite é saudável, é importante e é bom. Os limites, na verdade, não são um castigo, eles são cuidado. Assim como a gente cuida dos nossos filhos impondo limites para eles, não como forma de punição, mas como forma de amar e proteger eles. Eu tenho buscado entender que os limites eles nos aproximam mais de Deus. Eles nos tornam mais dependentes, nos ajuda a confiar mais, a descansar mais em Deus. Entender que Ele tem o controle de tudo. Ele pode fazer todas as coisas. E por isso a gente pode repousar nele e confiar naquilo que ele vai fazer. E assim Deus vai nos ensinando a viver com mais honestidade, mais leveza e, quem sabe, um pouco mais de fé. É isso. Diz aqui embaixo o que você acha sobre isso. Qual foi o momento da sua maternidade que você foi mais confrontada a respeito desses limites que Deus coloca pra gente? Não se esquece de deixar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Eu espero poder te auxiliar e caminhar junto com você nessa jornada tão linda que o Senhor nos deu. Beijinho!